Bom dia, por favor, coloque-se em pé se você puder e vamos cantar e celebrar o Senhor Jesus. Fazer dessa canção uma oração. Reina sobre a nossa vida, Senhor. Reina sobre nós. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Oh. Mais uma vez, cante bem alto. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar vai me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, reinar em mim com seu poder. Sobre a escuridão, sobre tudo, Senhor, reina. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo. Seja adorado nessa manhã. Recebe o nosso louvor de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente. Vou reconhecer um grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida.
fazer o bem. Agradeço Tudo bem que o Senhor faz, só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço. Aplauda o Senhor bem forte, em gratidão. Senhor, nós reconhecemos, assim como esse sol que brilha, tão lindo lá fora, as tuas misericórdias se renovam sobre nós, Senhor. A gente percebe o teu cuidado, o teu amor sobre a mesa, quando nós repartimos o pão, quando nós, no teu Espírito, desfrutamos de tamanha comunhão. Te louvamos pela tua igreja, por essa reunião tão preciosa que temos para ouvir a voz do teu Espírito. Então fala, Senhor, conosco, nos abençoa mais uma vez, nós precisamos de ti, em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus irmãos. Louvado seja Deus que nos dá a alegria de estarmos aqui reunidos nessa manhã para celebrá-lo. Antes de você se sentar, por favor, cumprimente as pessoas que estão próximas a você. E eu vou cumprimentar você que tem aqui nos acompanhado pelo canal do YouTube. Seja bem-vindo a este culto. Junte-se a nós nessa celebração a quem Deus é. Se você quiser saber formas de se envolver mais com a nossa igreja, o canal é fácil, é por meio do WhatsApp. O número aparece aí na sua tela, pode aí mandar a sua mensagem que a gente vai responder com muita alegria. Gente, eu também queria dar uma palavra para aqueles que estão hoje aqui nos visitando pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Recebam a nossa alegria nessa manhã e mais do que receber nossa alegria, recebam também um presente que foi preparado com muito carinho para vocês, que vocês poderão retirar depois que o culto terminar, ali no Espaço Conexão. É um livreto com devocionais diários baseados na Palavra de Deus, para também continuar abençoando a sua vida. Então não deixa de retirar lá no final do culto. Meus irmãos, no domingo dessa manhã, nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens Boa Notícia. Logo mais, o pastor Alexandre Tempel estará nos conduzindo numa mensagem. E hoje nós vamos olhar para o capítulo 4 do livro de Romanos. Que Deus fale poderosamente aos nossos corações. E agora eu quero chamar a sua atenção para alguns avisos importantes que a gente vai transmitir na tela. Jovens casados, temos um convite especial para vocês. No sábado, dia 20 de junho, às 19h30, acontecerá mais um culto de jovens casados na tenda auxiliar. Separe esse tempo, convide o seu cônjuge e venha estar com a gente. Nós esperamos por vocês. Oi, gente, lembra de mim? Eu voltei e vim contar uma coisa muito importante pra vocês. Vai ter Arraial da Vila e é no dia 13 de junho. Começa às 13 e vai até o início do Jogo do Brasil. Nosso dia vai funcionar assim. Primeiro, a gente aproveita o Arraial com comidas gostosas e muitas brincadeiras. Depois, vamos assistir juntos a estreia do Brasil na Copa do Mundo. No Arraial vai ter pastel, espetinho, hambúrguer, choripã e muito mais. Pode vir com bastante fome, viu? Também teremos várias brincadeiras, como pescaria, brinquedos infláveis, touro mecânico. Esse eu acho que eu não vou encarar, mas você pode tentar. Agora, presta bastante atenção, tá? Para participar do Arraial, você precisa fazer sua inscrição pelo site ou aplicativo da igreja. Mas, para assistir ao Jogo do Brasil, não precisa de ingresso. Então, se você quiser, pode vir só pro jogo, que eu não recomendo, porque o Arraial vai ser muito legal. Mas se você vier pro Arraial, já aproveita tudo e depois fica com a gente para assistir o jogo. E tem mais uma coisa bem importante.
Todo o valor arrecadado no Arraial vai ajudar os acampamentos e as atividades dos pré-adolescentes, adolescentes e jovens da nossa igreja. Ou seja, você vem, se diverte, assiste ao jogo e ainda ajuda uma galera. Eu venho. E você, vem também? Há pessoas vivendo batalhas que talvez você nunca veja. E como igreja, nós escolhemos não ignorar isso. Nós oramos juntos. E na sexta-feira, dia 12 de junho, às 20 horas, teremos mais um encontro de oração aqui no nosso auditório auxiliar. Esse é um evento promovido pelo Ministério Samaritano e aberto a todos que desejam buscar a Deus juntos. Esperamos por você. Muito bem. Agora a gente vai participar, meus irmãos, do momento da entrega dos nossos dízimos e ofertas. E é bem verdade que as contribuições aqui arrecadadas, elas são muito importantes para a manutenção do nosso espaço, para a manutenção das atividades da igreja, são essenciais para que nós possamos cumprir a missão que Deus nos confiou. Mas entregar os dízimos e as ofertas é para muito além disso, gente, porque esse ato, na verdade, esse ato de contribuir, de entregar, é um culto a Deus. O entregar os dízimos é uma forma muito prática de nós expressarmos que nós reconhecemos de que tudo aquilo que nós temos veio da própria mão do Senhor. Nós vivemos num mundo, numa cultura que em todo momento tenta nos fazer acreditar que nós somos autossuficientes, que nós nos bastamos, que nós somos donos daquilo que nós possuímos. Mas a entrega dos dízimos, a entrega das nossas ofertas, ela é um exercício tão prático que lembra, em primeiro lugar, o nosso coração que nós não nos bastamos. Nós somos completamente dependentes do cuidado do Pai, da provisão do Senhor. Ao entregar, nós estamos reconhecendo isso. E para além disso, a entrega dos dízimos também é um exercício que alinha o nosso coração a entender que aquilo que está em nossas mãos também não é nosso. De que tudo que nós temos está à disposição do Senhor. Então essa pequena quantia, essa porção que nós reservamos para entregar, ela nos ajuda a lembrar de que aquilo que temos está à disposição do Senhor, porque tudo que temos é dele. Meus irmãos, a entrega de dízimos e ofertas não é simplesmente uma transferência que sai da sua conta e vem para a conta da igreja. A entrega de dízimos e ofertas, na verdade, é um ato de fé, de gratidão, de reconhecimento, de dependência. A contribuição não muda a conta de Deus. A contribuição, ela na verdade contribui para moldar o coração do adorador. Então todos nós somos chamados a participar. Você pode fazer isso por meio da entrega dos envelopes que estão na frente das cadeiras, trazendo aqui aos cestos, ou quem sabe você opte pelos canais digitais. Está aqui o QR Code na tela, que você também encontra aí nas cadeiras, também tem aí as capinhas na cadeira da frente, você também pode fazer a sua contribuição por essa forma. Vamos nos colocar de pé, porque enquanto nós vamos contribuir, nós também vamos continuar cantando e adorando o nosso Deus. Seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele
mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Jesus, por tão grande amor que recebi, pela graça que me atraiu, por me perdoar sem merecer, Jesus. por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou Por me socorrer nas aflições, por saber que nunca estou só, pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. ao autor da minha salvação, meu amado, meu Senhor, seja minha grata adoração, Jesus. Diga isso a Ele. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças Vocês podem se sentar. Meus irmãos, nesse momento nós vamos participar do momento central desse culto, que é participar da mesa do Senhor. E participar da mesa é sinal de comunhão. O Senhor está nos convidando a ter comunhão, intimidade com Ele. Para nos conduzir nesse momento, eu gostaria de
ler uma passagem da Bíblia, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 8 e 9. Eu quero começar pelo versículo 8, que diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Antes de lermos o versículo 9, olha o que o versículo 8 está nos trazendo à memória, meus irmãos, que participar da mesa do Senhor, nós não estamos aqui sendo convidados a participar porque algum de nós alcançou a perfeição. Não. Nós somos convocados a participar da mesa do Senhor simplesmente porque fomos amados e ponto final. Nenhum de nós vai participar desse momento por causa do seu currículo, mas sim por causa do amor do Pai que nos alcançou. E olha o que o versículo 8 disse: esse amor nos alcançou quando ainda éramos pecadores. Isso significa que o amor de Deus não nos alcançou quando Deus viu em nós alguma disposição para amá-lo. O amor de Deus não alcançou a nossa vida quando Deus viu em nós alguma inclinação em querer obedecê-lo. Foi antes disso. Deus decidiu e nos amou de fato, efetivamente, quando o que havia em nós para com Ele era tão somente hostilidade, inimizade. Esse amor nos alcançou. E como Deus demonstrou esse amor por nós, o versículo 8 diz: Deus demonstra seu amor por nós por causa do que Cristo fez. Cristo morreu em nosso favor. Meus irmãos, o corpo entregue de Cristo na cruz é a prova histórica e visível do tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Certa vez, Jesus também celebrou a ceia com seus primeiros discípulos, e quando Jesus partiu o pão, quando Jesus serviu o vinho, Ele estava naquele momento simbolizando o sangue que seria derramado na cruz. Vamos ler o versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. O pão que nós vamos comer representa o corpo de Cristo que absorveu os golpes da nossa justa e merecida condenação. O cálice representa o sangue que foi vertido na cruz, derramado em nosso favor para nossa justificação, de forma que quando nós comemos do pão, quando nós tomamos do cálice, nós estamos celebrando que nós somos salvos da ira vindoura, que nós também celebramos que nós somos alvo do amor de Deus, amor esse que nos está garantido por toda a eternidade. Nós agora somos chamados a desfrutarmos da comunhão com o Pai. É isso que nós celebramos. Nós celebramos, meus irmãos. Ceia é um momento de comunhão e de celebração. Esse ato não custou nada para nós. Nós não tivemos que pagar nada para participar da mesa de comunhão com o Pai, mas ela custou a vida do Filho de Deus. Meus irmãos, ao tomarmos do cálice e comermos do pão, o pão continua sendo pão, o cálice continua sendo, o suco de uva continua sendo suco de uva. Nós não enxergamos a ceia como um sacramento místico, mas tão somente como um memorial vivo. Isso nos lembra daquilo que já foi consumado na cruz. Quem pode participar desse momento? Todo aquele que se apropria do sacrifício de Jesus, todo aquele que reconhece que não era digno de participar da mesa, mas entende que por meio de Jesus é convocado a participar, que entende que Jesus é o Salvador único e suficiente da sua vida. Se esse é o seu caso, você está sendo chamado a participar desse momento. E eu vou dizer mais uma vez, você não está sendo chamado para participar por causa do seu currículo. Meu irmão, a despeito das nossas falhas morais, espirituais, a graça está nos chamando a participar desse momento. O próprio Senhor Jesus preparou essa mesa para cada um de nós. Talvez nessa semana, talvez nos últimos dias, você tenha se deparado com algum pecado que você mesmo tem cometido. E talvez você olhe para a sua vida e diga: miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo. E se deparar com a realidade do pecado na sua vida te dói, porque é isso que acontece com o verdadeiro cristão. Nos dói ver o pecado em nós, nos dói vermos quando caminhamos em desobediência. Mas sabe, meus irmãos,
A mesa, ela é o lugar exato de arrependimento. A mesa é o lugar do perdão. A mesa é o lugar da restauração. Então, a despeito do que tem acontecido nos últimos dias, venha participar e celebrar o perdão que Jesus conquistou para você. Nesse momento, venha celebrar o amor do Pai. Vamos orar e vamos depois comer e tomar. Ó Pai amado, nós nesse momento celebramos o Teu imenso amor. E o Senhor demonstrou o Seu amor por nós, dando o Seu Filho amado, Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor nos amou e o Senhor nos chama à comunhão, à intimidade contigo. Nesse momento nós tomamos, ó Deus, do cálice, nós comemos do pão como um memorial do Teu imenso amor que nos alcançou e nos tem transformado. Obrigado pelo Teu perdão, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos pegar do pão. O meu pão caiu. E vamos tomar do cálice juntos. Que Deus prossiga nos abençoando, louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos mais uma vez celebrar o Senhor. Este é meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Este é meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Este é meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Este é meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer. Na minha mesa nada falta, nada faltará. Eu sou o santo vinho da minha fonte, vem beber. Na minha mesa nada falta, nada faltará. Este é o meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Este é meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer. Na minha mesa nada falta, nada faltará. Eu sou o santo vinho da minha fonte.
por vós. Venham à mesa, se lembrem de mim. Eu sou o vinho servido na cruz. Venham à mesa, se lembrem de mim. Você pode sentar, por favor. A melhor notícia que poderíamos receber só poderia vir do céu. Uma mensagem escrita pelo próprio Deus, feita para alcançar o seu coração. Guiada pelo Espírito, ela atravessa o tempo e os mares, com um propósito claro: chegar exatamente aonde Ele preparou. Bem aí, na sua história, trazendo salvação, esperança e um convite. Agora é a sua vez de compartilhar. Jesus, a boa notícia. Muito bom dia, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus nos acompanhe ao longo desse estudo da Palavra de Deus. Romanos é uma carta complexa, com muitas informações, especialmente informações culturais, informações de época, informações religiosas, que a gente precisa entender e destrinchando, mas se tivermos o coração aberto, o Espírito Santo há de nos guiar ao longo desse estudo. Nessa série de pregações na carta de Paulo aos Romanos, o nosso propósito é trazer uma boa notícia para todos nós aqui. Essa é nosso esforço, nosso desejo, nosso trabalho, trazer uma boa notícia para você. Você que já conhece e tomou posse dessa boa notícia, agora torna-se o divulgador dessa boa notícia para as pessoas com quem você tem contato. Você deveria repartir isso com as pessoas. Mas, sempre que há uma boa notícia, isso pressupõe uma má notícia. E é o caso aqui também. No domingo passado, se você estava aqui e se lembra, nós fomos expostos, sem rodeios, a uma péssima notícia a nosso respeito. O pastor Daniel Reis, no culto das 9h30, explorou a realidade de que todos nós pecamos contra Deus, pecamos contra nós mesmos e pecamos contra os outros. E no segundo culto, o pastor Felipe Magalhães apresentou para nós, também sem rodeios, o colapso da justiça humana ao trazer para nós a afirmação do apóstolo Paulo de que ninguém é justo, nem um sequer. São realidades duras de enfrentar, verdades que batem fundo em todos nós. E o resultado dessa lastimável situação que todos nós enfrentamos é que acabamos afastados da presença gloriosa de Deus, conforme está lá no versículo 23 do capítulo 3, que foi estudado domingo passado. Mas há uma boa notícia, ok? A boa notícia que eles trouxeram, e eles não ficaram só na má notícia, ainda bem. A boa notícia que eles trouxeram é que nem tudo está perdido. É possível, sim, sermos recebidos por Deus em sua glória como pessoas justas. Nós somos injustos por natureza, mas podemos sim, temos a possibilidade de sermos aceitos na glória de Deus como pessoas justas. Para chegarmos lá, hoje eu gostaria de mostrar essa realidade que foi exposta, o que é o pecado que nos afasta de Deus e como é possível livrar-nos do seu poder de acordo com o argumento
que Paulo desenvolve ao longo do capítulo 4 dessa carta. Então nós vamos ficar no capítulo 4 hoje, tá bom? Paulo começa esse capítulo fazendo uma referência a Abraão. Interessante. Ele vai agora pensar este personagem do Antigo Testamento, Abraão. Ele diz assim no versículo 1: do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação Israel. O que é que descobriu ele? Ele lança essa pergunta, ele vai falar sobre Abraão. Então, se nós temos um pouquinho de boa visão aqui de acompanhar o pensamento, o raciocínio de Paulo, é evidente que neste ponto da carta, ele está se dirigindo a um público específico, a parcela de judeus que faziam parte da igreja de Roma. Ele fala de Abraão, ele fala da nossa nação, Israel. Então ele está falando com os judeus aqui. Você deve saber que por essa igreja estar na capital do Império Romano, essa igreja era composta por gente de muitas nacionalidades. É como uma grande metrópole, como de hoje, Nova York, Londres, São Paulo, atrai gente de todas as nacionalidades. E inclusive haviam muitos judeus ali também. E é o seguinte, judeus naquela época, fazendo parte da igreja, eles começavam a sua vida cristã já com assim uma impressão de que eles tinham um status um pouquinho superior aos demais, porque eles receberam a revelação, o povo judeu, né, recebeu a revelação da palavra de Deus no Antigo Testamento, e as outras nacionalidades não sabiam absolutamente nada sobre Deus, então eles tinham um pouquinho desse orgulho, dessa vaidade ali, né, inata neles. Mas Paulo quer demonstrar a todos, inclusive aos judeus, a partir das pressuposições deles mesmos, essa vai ser a maneira como ele vai trabalhar, que o modo de alguém vencer o pecado e conectar-se a Deus é um só. Não tem outro jeito. É só pela fé. É só pela fé. Sempre foi pela fé. Esse é o tema da minha mensagem. Sempre foi pela fé. E é isso que eu pretendo mostrar para vocês hoje, para demonstrar que sempre foi pela fé que nós resolvemos o problema do pecado e podemos nos apresentar diante de Deus. Paulo então traz o caso de Abraão, que veio muito antes da lei de Moisés, ele existiu bem antes da lei de Moisés, e muito antes ainda da vinda de Jesus. Então vamos continuar a leitura a partir do versículo 2. Se as suas boas obras, as boas obras de Abraão, o tivessem tornado justo, Abraão teria motivo para vangloriar-se, mas não perante Deus. Ninguém pode ousar vangloriar-se de si mesmo diante de Deus. Deus é perfeito, todos nós somos imperfeitos. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus. As Escrituras dizem, ele está fazendo uma citação do Antigo Testamento. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ok, vamos tentar entender o argumento de Paulo a partir então de Abraão. Aqui ele faz uma citação de Gênesis. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele lembra o que está escrito lá em Gênesis. Nessa passagem, Deus está fazendo uma aliança com Abraão. Vamos lembrar disso. Versículo 5. Em seguida, Deus levou Abrão. Isso eu estou lendo agora em Gênesis, né? Deus levou Abrão, ele ainda não era Abraão, para fora e lhe disse, olhe para o céu, conte as estrelas, se você é capaz,
este é o número de descendentes que você terá. E aí vem a citação de Paulo. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Ele foi considerado justo porque creu no Senhor. Vamos começar com essa última afirmação. Se Abraão, em algum momento da sua vida, ou nesse momento específico, foi considerado justo, é porque ele não era justo. Ele agora, a partir desse momento, ele é considerado justo. Ele era pecador, exatamente como todos nós, como todos os seres humanos. Pecador. Vamos tentar definir o que significa essa palavra pecado, que às vezes a gente tem uma pressuposição a respeito. Uma delas, uma possibilidade de definir o que é pecado é a autossuficiência do ser humano em relação a Deus. A autossuficiência do ser humano em relação a Deus. É viver como se não precisássemos de Deus. É a arrogante atitude de achar que podemos nos virar por conta própria, sem a ajuda e a interferência do nosso Criador. É vangloriar-se da nossa capacidade própria, ignorando que tudo que somos veio das mãos de Deus. Isso é pecado. Esse sentimento de que nós não precisamos de Deus. Então Deus escolheu Abraão para ser uma referência de alguém que aprendeu a viver pela fé. Hoje nós olhamos Abraão como o grande pai da fé. Mas para chegar nesse ponto de considerá-lo o herói da fé, o pai da fé, ele teve que percorrer uma longa jornada de aprendizado. Tudo começou quando ele foi chamado lá da casa do seu pai, hoje a região do Iraque. Ele morava lá naquela região do Iraque, naquele tempo. E ele foi chamado por Deus para fazer uma viagem que ele não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Ele ia para um lugar estranho, incerto, uma nova cultura, uma nova língua. Ele estava indo para um lugar que ele não tinha ideia do que seria. E esse passo de aceitar a convocação de Deus para essa jornada, essa aventura, que seria uma aventura de fé, demonstrou que Abraão realmente tinha fé em Deus. Ele saiu, deixou a casa do pai, a segurança, o conforto, toda a estabilidade de vida que ele tinha na casa do seu pai, e ele foi para uma aventura que ele não sabia o que ia acontecer, e isso foi uma boa demonstração de fé. Mas nem sempre foi assim. Quando ele fez essa viagem, ele passou pela terra que Deus tinha prometido, ele foi parar lá no Egito. E lá no Egito, e depois fez uma outra trajetória, foi parar numa região chamada Gerar. Nessas duas regiões, ele não foi tão aprovado assim na sua fé. Ele não confiou que Deus protegeria ele e a sua bela esposa Sara de eventuais investidas de homens poderosos sobre ela, e ele apelou para a mentira para se safar dessas duas situações. Vocês dão uma olhadinha depois lá para conhecer essa história. Aí ele passou por um próximo teste, que é esta promessa que nós acabamos de ler no início dessa mensagem, que é a promessa que Deus estava dando para Abraão de se tornar o pai de uma grande nação. O texto ali que nós lemos, ele dá a impressão de que ele creu sem pestanejar, que foi assim, fácil de crer. Mas não foi bem assim. Mais uma vez ele titubeou na fé, titubeou em crer totalmente em Deus. Nessa altura aqui que ele recebeu essa promessa, ele estava com 86 anos de idade. O tempo estava correndo e nada de vir um filho.
Com 86 anos, as pessoas não têm muita esperança de ter um filho, certo? Todo mundo concorda com isso? Foi então que ele aceitou dar uma ajudinha para Deus. E aí ele gerou um filho com a escrava de Sara, Hagar. Isso não foi uma boa demonstração de fé. Ele quis dar uma ajuda para Deus. A ideia que Deus tinha em mente para Abraão, nesse treinamento de fé, é que ele experimentasse algo extraordinário, que só Deus poderia fazer sem a ajuda dele. Mas Abraão preferiu um atalho. Pois bem, isso causou um grande problema que dura até hoje. Os filhos de Ismael ainda são um problema para os filhos de Abraão. Muito bem. Aos 99 anos de idade, Deus volta a falar com Abraão. E Deus renova a promessa que ele havia feito. Aí a gente para e fala, não, isso aqui é uma loucura, né? A Sara não ovulava mais. O pobre do velhinho Abraão também não estava toda aquela energia, né, que precisaria. Então a coisa estava complicada realmente. Agora já não dependia mais do que um ser humano poderia fazer. E não é que veio um filho? Veio. Aos 100 anos foi gerado da Sara Isaac. E a partir daí então Abraão começou a entender que não se tratava dele, mas se tratava de Deus, do poder de Deus. Ele precisava aprender a confiar em Deus. A prova final veio quando Deus então, já Isaac, um menino, um rapaz, Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu único filho, o filho da promessa. Essa seria a prova definitiva e Abraão mostrou que estava pronto finalmente para crer em Deus de todo o seu coração. Quando estava prestes para imolar o seu filho sobre aquele altar, o Senhor, satisfeito com a prova de fé, o interrompeu e ofereceu um cordeiro para substituir o seu filho naquele altar. E ali nós podemos já ver claramente uma tipificação da morte vicária de Jesus, o Cordeiro de Deus que morre no nosso lugar. Agora sim, Abraão estava pronto, definitivamente pronto para ser chamado o pai da fé. Como vocês podem ver, tudo que nos diz respeito depende do que Deus, só Deus pode fazer e faz por nós. A nós só nos cabe crer em Deus, crer no poder de Deus, crer nas promessas de Deus. E o pecado, que é a nossa independência de Deus, está diretamente ligado com essa questão. Nós estamos mortos, como vimos aqui na celebração da ceia do Senhor, nós estamos mortos em nossos pecados e não há nada que possamos fazer a esse respeito. Um morto não pode, por vontade própria, tornar a viver, a não ser crer na provisão de Deus. E é assim que Paulo continua a sua argumentação. Versículo 3 em diante. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, como o é o perdão dos nossos pecados e a salvação, mas é um direito adquirido de quem trabalhou para conquistar aquilo. Contudo, ninguém é considerado justo com base no seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que Ele declara todos justos os pecadores.
É Deus quem nos declara justos, com base no trabalho que Ele realiza e não no nosso trabalho, em nosso favor. O trabalho de Deus e de seu Filho Jesus foi algo que só Ele podia fazer, como anteviu o profeta Isaías em sua profecia, lá em Isaías 53:11. Isaías está antevendo Jesus. Jesus verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Foi o que Jesus fez por nós. A nós só nos resta crer no trabalho que Jesus fez em nosso favor. É o que o rei Davi experimentou depois de ignorar conscientemente as instruções de Deus sobre adultério e homicídio. Ele precisou humilhar-se e crer no único que poderia perdoar os seus pecados com base na morte do cordeiro substituto, porque ali então havia os sacrifícios dos cordeiros no templo lá de Jerusalém. Paulo cita esse caso no capítulo 4 de Romanos para servir de exemplo para os irmãos daquela igreja e também para nós hoje, por que não? Versículo 6. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Aí a citação do Salmo 32. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Então, nesse ponto da minha mensagem, eu quero lembrá-los que Paulo está se dirigindo nessa parte da sua carta aos membros da igreja de origem judaica. Por isso ele faz questão de basear toda a sua argumentação na experiência de Abraão, o grande patriarca da nação de Israel, e agora inclui Davi também. É provável que os membros da igreja de sangue judeu estivessem exigindo que os demais irmãos de outras nacionalidades cumprissem determinados rituais judaicos para o perdão dos seus pecados, e assim eles também pudessem ser considerados justos e aceitos por Deus. Era uma tentativa por parte dessa comunidade judaica de cristãos de fazer algo para realizar algum trabalho, para contribuir com alguma coisa com a obra que Deus já havia completado plenamente. Não havia nada mais a ser feito a não ser crer. Mas, quem sabe, os judeus já estavam impondo mais algumas tarefas para os demais membros da igreja. No caso específico aqui, impor aos irmãos da igreja de outras etnias a cerimônia da circuncisão como parte do processo da purificação dos pecados, para que eles também fossem considerados justos. Com base em tudo que ele falou até agora, ele questiona então os irmãos os judeus lá de Roma, questiona esse tipo de imposição que estava sendo feita. Versículo 9. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da sua fé. Mas como é que isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes dele ser circuncidado. Ele já foi considerado justo antes da circuncisão. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo. Era um sinal posterior a ter sido declarado justo.
Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram necessariamente circuncidados. Eles são considerados justos por causa da sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, sim, também é o pai dos circuncidados. Mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Gente, acho que está claro, não está? Não sei se para ele estava tão claro assim. Portanto, por isso Paulo é insistente aqui. Portanto, versículo 14. Se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa é anulada. Pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela, porque a gente tenta e não consegue. A gente sempre quebra a lei. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. Mas tem. E se você tentar por sua força cumprir a lei, você não vai conseguir, nenhum de nós vai conseguir. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos os que têm fé, como teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem, conforme aparece nas Escrituras. Eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. O argumento de Paulo aqui é que Abraão foi declarado justo antes da circuncisão, quando ele ainda tinha 86 anos, quando pela primeira vez recebeu a promessa de ser pai de muitas nações. O ritual da circuncisão só foi introduzido 13 anos mais tarde, quando Abraão já estava com 99 anos. Os judeus precisavam entender que essa cerimônia era apenas um símbolo externo de uma realidade interna. Uma intervenção cirúrgica que visava a higiene do corpo físico, era o símbolo da purificação da alma da pessoa que crê em Deus. Era só um símbolo. Este sempre foi o método didático de Deus para a nação de Israel, seu representante físico no mundo. Símbolos e rituais para ilustrar verdades e realidades espirituais. A pergunta que se faz aqui é: o que é mais importante? O símbolo ou a realidade? O símbolo tem o seu lugar, mas ele não ocupa o lugar da realidade. E nós não podemos substituir a realidade pelo símbolo. Quem pode ser considerado justo? Alguém que cumpre um ritual, simplesmente o ritual, mas não crê em Deus a ponto de deixá-lo ser o Senhor de sua vida e moldar o seu caráter? Claro que não. Quem é que pode ser considerado justo? Alguém que empenha todo o seu esforço para observar as cerimônias impostas pela religião e assim provar os seus méritos pessoais, mas tropeça em várias atitudes éticas e morais na sua vida íntima? Certamente que não. Não é a observância do símbolo, dos rituais, das regras, é a fé. Todo o nosso trabalho para produzir uma vida justa vem contaminado por um coração impuro e injusto. O mais importante, emprestando aqui a ilustração de Paulo, não é a circuncisão física, mas a circuncisão do coração, como ele afirma no capítulo 2, versículo 29. Um coração que reconhece a sua impureza e permite ser purificado pela fé em Jesus e em sua morte vicária. Sempre foi pela fé. Foi assim para Abraão,
Foi assim para Davi, foi assim para Paulo e é assim para nós hoje também. Sempre foi pela fé. Então, dessa forma, Paulo encerra essa porção da sua carta. Eu peço que você preste muita atenção nesse finalzinho aqui. Versículo 18. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: este é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Eu falei que ele vacilou algumas vezes, mas ele estava no aprendizado. E Moisés, quando escreveu Gênesis, ele decidiu que quando ele recebeu a promessa, ele já estava pronto. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, eu sempre me lembro, vou interrompendo um pouquinho aqui, aquele homem que procurou Jesus, o filho dele estava endemoniado. Ele se jogava no fogo, se jogava na água, era um desastre. E ele foi pedir ajuda para Jesus. E Jesus perguntou para ele: você crê que eu posso curar o seu filho? Aliás, o homem perguntou para Jesus: Jesus, você pode curar meu filho? Pode libertar? Jesus falou: tudo é possível para aquele que crê. Você crê? E aquele homem respondeu: eu creio. Mas logo em seguida, sabe o que ele disse? Me ajuda na minha falta de fé. E é assim conosco, gente. Às vezes a nossa fé é tão pequenininha, né? A gente precisa ser exercitado na fé. Mas continuando, Abraão estava, versículo 21, estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para o benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Agora Paulo traz Jesus para a cena, o sacrifício de Jesus. Tudo ele falou sempre lá para os personagens do Antigo Testamento. Agora ele traz Jesus para a cena. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. Ele, Jesus, foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Quando vou explicar para alguém o que é ter fé para a salvação, eu gosto de usar uma ilustração. A ilustração do equilibrista que vai atravessar um grande abismo num cabo de aço com um carrinho de mão. E ali está uma multidão. E ele pergunta: vocês acreditam que eu sou capaz de atravessar esse cabo de aço com um carrinho de mão? E as pessoas falam: ele é um profissional, deve saber fazer. E todos disseram: nós acreditamos. Aí ele pediu para alguém então se voluntariar para subir no carrinho. Essa é a grande diferença de apenas acreditar. Eu não me comprometo. Agora, se eu creio de fato, eu me entrego nas mãos de Jesus. Eu subo no carrinho. E subir no carrinho, gente, é o primeiro passo de fé. Foi o primeiro passo que Abraão deu, de sair da sua terra e viver a aventura com Deus. Mas tem um percurso a ser feito. Esse percurso não será fácil, será difícil. Você vai estar sobre um abismo imenso. O vento vai bater, a chuva vai cair, a tempestade vai. Você está dentro do carrinho e Jesus está levando você. Ao longo do trajeto você precisa crer que Jesus vai levar você ao outro lado em segurança. Ele vai levar você ao outro lado em segurança. Não tente ajudar Jesus.
cumprindo alguma regra, se você começar a colocar outras coisas dentro do carrinho, o carrinho vai ficar muito pesado, não vai dar certo. Não tente ajudar Jesus, apenas creia nele. Obedeça ao que ele disse. O que ele pede de nós? Ele pede duas coisas de nós. Ame a Deus, acima de tudo, e ame ao próximo, como você ama você mesmo. Gente, se você se dispuser, disser: Jesus, isso está fora do meu alcance, tá? É porque eu estou no teu carrinho, o Senhor vai ter que me ajudar a amar a Deus e amar o próximo. Mas isso é bem mais fácil do que começar a colocar um monte de regras, tradições, coisas que nós vamos estabelecendo na vida da igreja, na vida religiosa. A gente vai enchendo de penduricalhos, isso vai atrapalhando tudo. Creia em Jesus, confie nele, e ele vai levar você em segurança até o outro lado. Amém? Eu quero convidá-lo a fazer essa declaração com essa música que vamos cantar juntos agora. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé. A banda está aí. Banda, vamos lá. Senhor.
Você pode se sentar. Muito obrigado, pastor Alexandre, pela mensagem que você compartilhou conosco nessa manhã, que certamente nos abençoou. Meus irmãos, nós estamos agora caminhando para a conclusão desse culto, mas antes eu tenho 2 recados muito importantes. O primeiro é que se você tem algum motivo de oração, não vá para sua casa carregando um fardo sozinho. Nós temos uma oportunidade ao final do culto aqui à minha esquerda, abaixo da cruz. Nós teremos uma equipe preparada para te receber e para orar junto com você, interceder junto com você. Passe ali. E também queria dizer o seguinte, vocês sabem que semana que vem, aliás, essa semana começa a Copa do Mundo de Futebol. E aproveitando esse movimento, os nossos missionários Sérgio e Nathalie estão lançando um álbum de figurinhas chamado O Campo é o Mundo. Ó, que legal aqui, ó. Esse álbum de figurinhas aqui, mais do que simplesmente colecionar figurinhas, ele também vem com devocionais missionárias e outras atividades. Então presta atenção, essa aqui é uma belíssima oportunidade de você juntar a sua família, se divertirem juntos, colando as figurinhas, fazendo as atividades, mas para além disso, conversarem sobre missões, orarem por missões, orarem pelos missionários e se envolverem, se desafiarem a se envolverem cada vez mais com missões. Olha só que legal. Nós temos um stand ali no hall externo onde estão sendo vendidas não só os álbuns, mas também no pacote já está vindo aqui todas as figurinhas. O valor é R$150. Então passe ali, adquira e além de tudo vai ajudar os nossos missionários. Nós estamos então agora encerrando, nós vamos orar e depois nós vamos nos despedir e eu peço que os presentes aguardem as orientações de saída. Amado Deus, muito obrigado. Que bom estarmos aqui juntos, ouvindo a Tua palavra e podendo também celebrar quem o Senhor é. Nós te agradecemos porque fomos alcançados sem ter que ter feito nada. Nada havia em nós para termos sido alvo do Teu amor. Então, nessa manhã, só nos resta te celebrar e te pedir que o Teu Espírito Santo prossiga derramando em nossos corações a certeza de que somos filhos amados e salvos pela Tua graça. Seja conosco ao decorrer dessa semana, que a Tua bondade persiga cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um ótimo domingo.